Aconteceu recentemente mais um exemplo de que não é só pelo fato de Bolsonaro ser fascista, homofóbico, racista, enfim, mas também está ficando mais claro que o utópico governo de Bolsonaro vai ser uma baderna tão grande que antes das eleições a gente já está vendo conflitos internos no PSL. A gente está presenciando isso, né? Até porque Bolsonaro não consegue nem saber o que fazer, ao ponto de dar puxões de orelha, né, no Paulo Guedes, que é um dos economistas bem conceituados, né, que nós temos aqui no Brasil, e o seu próprio vice. Primeiramente, o vice, né, da chapa Bolsonaro, o Mourão, né, Hamilton Mourão. Primeiramente, ele se sentiu na liberdade de, depois do Bolsonaro ter levado aquela facada, aquele evento infeliz, né, de que fez com que o Bolsonaro ficasse no hospital, fazendo campanha via internet e apenas fazendo comunicações de dentro do hospital para o seu elenco, né, do seu elenco de partido. Hamilton Mourão, o seu vice, se sentindo a liberdade de poder colocar na mídia que ele iria procurar fazer os debates no lugar do Bolsonaro, sem consultar ele. Por isso que eu estou falando que ele se sentiu na liberdade, porque ele não consultou o Bolsonaro para poder ficar nos lugares dele, no lugar dele no debate, né? E Bolsonaro não gostou nada disso. Bolsonaro deixou claro. Bolsonaro não teve nem sequer a preocupação de chegar para ele na surdina e falar isso. Bolsonaro deixou claro ao público que ele discorda disso e deu um puxão de orelha no Hamilton Mourão, né? Então a gente vê aí que, ao contrário de vários presidenciáveis que nós temos nessa eleição, Bolsonaro é o único presidenciável que não sabe nem sequer controlar o seu vice, né? Ou seja, está tudo a migué, está tudo a cunhão, desculpa o termo. Fora isso, até o próprio Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga, né, do Bolsonaro, deixa claro, sem nenhuma vergonha, que não entende nada de economia, nem sequer uma base pequena de economia, e diz que um presidente não precisa entender de economia, sendo que tem economistas que são especialistas para poder movimentar a economia do país. Ok. Então, e agora? Bolsonaro dá um puxão de orelha do Paulo Guedes porque Paulo Guedes disse em um determinado momento na mídia que vai colocar um certo imposto da CPMF, e logo em seguida Bolsonaro pede para todo mundo ignorar o que ele falou, né? Essa comunicação do hospital para o elenco do PSL não está sendo bem feita, não. Porque Bolsonaro é o único presidenciável que está corrigindo o seu próprio vice e o seu próprio, possivelmente, futuro ministro da Fazenda. O que será que poderia acontecer, né? Voltando àquela velha pergunta chata do Roda Viva. E se de repente esse casamento acabar? Essa confiança toda que Bolsonaro tem no Paulo Guedes. Se isso acabar no meio do governo, como é que fica? Está óbvio que Bolsonaro não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que está acontecendo. Bolsonaro talvez iria ter um controle melhor se ele estivesse fora do hospital, mas infelizmente ele está impossibilitado de sair em campanha, de sair pelas ruas, né? E isso está sendo mais claro para quem ainda está isento, né? Eu não estou falando daqueles convertidos que colocam presidenciáveis políticos como ídolos. Isso é uma estupidez, né? Então, isso está mais do que claro, né? Bolsonaro não sabe o que está fazendo. Ele não consegue nem sequer controlar o seu vice, controlar o seu talvez possível ministro da Fazenda, que é um dos melhores economistas do Brasil. A gente tem que reconhecer isso. Paulo Guedes é um cara que manja de economia. Mas está uma baderna incrível. Bolsonaro é aquele tipo de professor em sala de aula que não consegue controlar os alunos. Aquele tipo de pai que não sabe o que faz com os filhos que estão sendo rebeldes. Entendeu? E só para finalizar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer
aos bolsominions que estão comentando nos meus vídeos embaixo. Eu adoro ver frases de efeitos, ofensas vinda de vocês. Vocês me fazem sentir muito superior. Continue fazendo isso, beleza? Um abraço aí.